vamos dar continuidade aqui e vamos falar sobre a justificação do homem e a justificação da sua fé. Paulo fala da justificação como a declaração da parte de Deus que um homem é justo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Tiago enfatiza a declaração dos homens de que a fé da pessoa é legítima quando é comprovadas por obras de amor e dedicação ao reino de Cristo. Para melhor esclarecimento sobre este assunto, examinaremos duas passagens onde parece que Tiago contradiz até a si mesmo. Vamos ver aqui as duas passagens onde parece que Tiago contradiz até a si mesmo. Parece. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: E se cumpriu as escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A mesma que Paulo disse. O que fez Abraão ser justificado foi a crença, não foi as obras, porque ele creu primeiro, depois de 30 anos que ele veio a oferecer o seu filho Isaque. Olha Tiago capítulo 2, versículo 21. Não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Parece que ele está se contradizendo, entrando em contradição. Primeiro ele fala que primeiro Abraão creu e foi imputado como justiça. Depois ele fala, não foi por obras que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Diferente, ele está dizendo, olha, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A mesma palavra que Paulo diz em Gálatas, perdão. E Tiago, ele diz aqui, que não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Primeiro Abraão creu, depois que ele foi oferecer. Então, primeiro, você é salvo. Primeiro você está salvo. Você demonstrou que você é uma árvore boa. Você demonstrou que você é uma árvore que produz frutos bons. Se uma árvore produz frutos bons, ela vai apresentar um fruto bom. O que seria um fruto bom? Um pé de banana, ele vai produzir bananas. Um pé de jaca vai produzir jaca. Um pé de abacate vai produzir abacate. Um pé de manga vai produzir manga. Um pé de mexerica vai produzir mexerica. E um pé de árvores má, um pé de espinho, vai produzir o quê? Espinho. Um pé de frutas amargas vai produzir o quê? Frutas amargas. Um pé ou uma fonte que jorra água amarga vai jorrar águas amargas, vai produzir águas amargas. Não tem como a fonte que jorra águas amargas jorrar água doce. É disso que Paulo e Tiago estão falando. Agora, Tiago está dizendo, me mostra as tuas obras ou me mostra a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras por causa da minha fé. A consequência da minha fé é as obras. Ele está combatendo não a fé que salva. Ele está combatendo, Tiago, a mera confissão de fé. Só dizer que tem fé em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Eu creio no sacrifício. Ele está dizendo, me mostra as tuas obras. Se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício, se você crê, por que você continua ainda querendo matar as pessoas? Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício, por que você não divide o seu pão com o seu irmão? Se você crê em Deus, que você crê em Jesus, se você tem fé em Deus, tem fé em Jesus, por que você ainda continua com mágoa? Por que você ainda não perdoou? Por que você ainda continua
querendo fazer o mal para as pessoas. Se você crê em Deus, que você crê em Jesus, que você crê no sacrifício, que você já se converteu, que você já nasceu de novo, que você já se arrependeu, que você já teve novidade de vida, que você teve mudança de mente, por que você ainda continua contando mentira? É disso que Tiago está combatendo. Tiago está combatendo dizendo o seguinte: me mostra as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. Ele não está dizendo que você tem que fazer para ser. Você não precisa fazer isso para ser salvo, que é o que Paulo combateu. Paulo está dizendo que você não pode querer ser bonzinho para ser salvo porque foi bonzinho. Não! De nós mesmos, por nós mesmos. Qualquer esforço meu e seu para sermos salvos seria impossível, ou será impossível. Somente seremos salvos se crermos no sacrifício, e quando cremos no sacrifício por meio da graça, acontece uma mudança interior. Nós abandonamos o velho homem, o velho eu. Nós combatemos a velha natureza, nós nascemos de novo. E quando tem esse novo nascimento, tem mudança de mente, tem mudança de comportamento, tem mudança de direção, tem mudança de atitude. Fazendo isso, as obras vão aparecer automáticas. Não existe o falso evangelho que estão ensinando, dizendo que se você agredir alguém, ou se você matar alguém, se você ferir alguém, você continua salvo. É mentira. Jesus, não vê Jesus ensinando nada disso. Jesus, pelo contrário, Jesus disse: ferir um lado da tua face, oferece o outro. Se tomar uma das suas vestiduras, entregue a outra. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Se te maldizem, bendiga quem está te maldizendo. Se estão querendo te fazer o mal, faça o bem. Não retribua o mal com o mal. Porque quando você faz isso, você não está sendo diferente, você está sendo igual. E você não é igual. É disso que Tiago está dizendo. Me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha obra com fé. Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. Você só faz as coisas porque você já é salvo. E só dizer que crê, é só dizer que acredita no sacrifício de Jesus de boca para fora, meramente, isso não quer dizer nada, porque os demônios também dizem isso. E até estremecem, tremem de medo, porque eles sabem da existência de Deus. Não muda nada, não tem proveito nenhum. Mas quando você diz isso, e as suas obras, os seus frutos aparecem, não precisa você dizer. As pessoas que vão dizer. Então a palavra de Deus, ela não tem contradição. A palavra de Deus, ela não se contradiz, ela é coesa. A palavra de Deus é coerente. Mas nós temos que ler o texto e o contexto, não pegar versículos isolados para criar pretexto. E quando se cria pretexto, foge-se da verdade e começam a ensinar um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho que não perdoa, um evangelho que não tem mudança, um evangelho que não tem novo nascimento, um evangelho que não tem conversão, um evangelho que não tem mudança de vida. Esse evangelho é um evangelho falso. Amém? Então, note que o versículo da esquerda
para a direita está falando da justificação, ao passo que a frase à direita está falando da justificação ou prova da fé. Cadê a prova da sua fé? Aqui as obras. Cadê a sua fé sem obra? Não está dizendo que você tem que fazer para si, mas você faz porque você é. O versículo de Tiago, capítulo 2, versículo 21, que é citado em Gênesis 15:6, refere-se à justificação inicial de Abraão, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu primeiro. Agora, quando Abraão, ele vai oferecer o seu filho Isaque, é a prova de que ele já tinha crido antes. É o fruto que ele está dizendo, olha, eu já criei. E por eu ter crido, apareceu o fruto. E esse fruto é que, se Deus me deu, só porque eu criei, e Ele falou que vai ser, multiplicar, vai encher a terra por esse fruto. Se antes que eu não tinha nem esperança de ter, Ele me deu. Isso quer dizer que agora, se eu devolver para Ele, como Ele foi poderoso em me dar onde não existia nem a possibilidade da minha parte. Ele me deu, e o que Ele não fará agora, sendo que já tem o fruto? Ele é poderoso para ressuscitá-lo. E as obras aparecem. E quando você faz uma obra de caridade, você não faz para estar sendo salvo. Você faz porque você já é salvo. E não é uma mera expressão vocabular de boca para fora, só para dizer que crê. Tiago diz que os demônios também chegam a tremer de medo, chegam a estremece. Mas os demônios fazem alguma coisa boa? Agora, aqueles que creem em Jesus, aqueles que passou pela conversão, novo nascimento, a nova criatura, mudança de mente, o fruto vai surgir. E é somente frutos bons. Amém? O que a declaração de Tiago 2,23 realmente afirma é que o homem é justificado pela fé somente. E a declaração de Tiago 2,21, que a fé salvífica nunca permanece só. Sempre está acompanhado de outras obras de justiça que servem para demonstrar a eficácia da sua fé em Deus, a fé do crente. Esta é aplicável somente a indivíduos altamente estimados, tais como Abraão, mas até mesmo uma meretriz, tal como Raabe, que demonstrou sua fé mediante a obra de justiça, Tiago 2,25. Então, meu querido, a fé que salva, ela vai vir acompanhada de obras. Ou após a salvação vai ter obras. Se não tem frutos, não tem como identificar a árvore. Se a árvore produz frutos bons, a árvore é boa, lógico. Se a árvore produz frutos maus, a árvore é má. Óbvio. Muito obrigado. Então concluímos aqui falando sobre a justificação. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a regeneração, mais um dos benefícios que foi nos concedido através da graça de Deus. Divulgue no seu WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da comunidade, no grupo de todos os seus amigos, seus contatos. Nos ajude, que iremos estar falando sobre a verdadeira palavra de Deus, a palavra genuína, tá bom? Desde já agradeço a todos, que todos tenham um bom dia, graça e paz.